Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, idealizado pela Fundação Baldino do Amaral, realizado pela TV Com, recebe hoje em nossos estúdios aqui a doutora Sandra Quinilato, que é dermatologista. Boa noite, doutora Sandra. Boa noite, Paulo. É um prazer tê-la aqui, obrigada por receber os nossos convites. Doutora Sandra vem falar hoje sobre uma doença que há muito tempo vem sido negligenciada pelo Brasil e acho que até pelo mundo. Não se ouve muito mais falar sobre a hanseníase. Uma doença que foi assim estigmatizada, perseguida, acho que é uma parte triste da história da humanidade para quem era portador dessa doença. Hoje tem um número bem reduzido, mas que ainda requer cuidados, né? Então, doutora Sandra, explica para a gente o que é exatamente a hanseníase. A hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria, tá? Que é o Mycobacterium lepra, né? E é uma doença que é conhecida desde os primórdios de Cristo, conhecida como lepra, né? Aí, nas décadas de 70, mais ou menos, eles mudaram o termo de lepra para hanseníase na tentativa de tirar um pouco esse estigma da lepra. Entendi. Né? Então é uma doença infecto-contagiosa. Então como se dá essa contaminação, né? O contato físico, como se dá a contaminação? Tá. A contaminação ela é feita através das vias aéreas superiores, num convívio longo, há anos, né? Com o paciente contaminado, tá? Quer dizer, que não é porque eu conversei com uma pessoa, por exemplo, sei lá, eventualmente teve um contato eventual que a gente está aí arriscado a contrair a doença. Isso, é um convívio muito longo, de anos, tá? E mesmo esse convívio, você sendo contaminado, 90% dos pacientes tem uma autocura. A imunidade da pessoa pode combater essa bactéria. Então, não são todos os pacientes, por exemplo, de uma mesma família que se contaminam. Existe uma forma de maior risco de se contrair a doença? Então, é feita através das vias aéreas superiores, né? E é um contato íntimo e prolongado com o paciente contaminado, que ele vai ter as bactérias nas vias aéreas superiores e que vai contaminar essa pessoa. O contato físico, o contato da pele, porque vamos dizer que a hanseníase, ela, às vezes, a senhora vai explicar melhor, tem as feridas. Isso. Quer dizer que se eu encostar numa pessoa que tem a doença, não necessariamente vou adquirir a doença. Não vai adquirir. É pelas vias aéreas superiores mesmo que vai ter esse contágio. E como que a pessoa suspeita, vamos dizer, qual é a queixa que chega a um consultório para que você detecte que o paciente está contaminado? Tá. A hanseníase, ela é um bacilo que tem uma afinidade para as terminações nervosas da pele, tá? E de alguns troncos nervosos de membros superiores, cotovelos e pernas, tá? Então, os sintomas que a gente tem, os sinais que a gente tem que observar, né? São as manchas na pele, que podem ser brancas, assim, mais claras, avermelhadas, ou simplesmente não existir as manchas, simplesmente ter uma área com diminuição de sensibilidade, ou alguma área que não exista pelo, caíram os pelos naquela região. Quer dizer que não necessariamente ela vai ter, como a senhora está dizendo, que é às vezes uma perda de sensibilidade, ela não vai ter nenhuma demonstração na pele, nenhuma diferença, vamos dizer, nenhuma erupção, nenhuma grande coisa que seja notável a olhos nus, assim. Isso, não. Ele reclama de uma perda de sensibilidade, por exemplo, vai se depilar, tem uma área ali que ele percebe diferente, tá? Ou então uma área que não pegue pó.
Isso é muito comum no paciente que trabalha na construção civil. Fala assim, olha, doutora, eu tenho uma área aqui que não pega pó. Por quê? Porque não existem as glândulas sudoríparas. Não então, como não molha, não gruda o pozinho. Não tem a o transpiração, o pó não gruda. Isso mesmo, tá? E quando pega a parte de troncos nervosos, de área de cotovelo, aí vai ter dores nos cotovelos, dores nas juntas, perda de sensibilidade na ponta dos dedos, formigamento, tá? Então, esse paciente, a gente pode dizer que ele vai chegar no consultório, provavelmente não de um dermatologista, ele pode ir procurar, eventualmente, um ortopedista, porque ele está com dores, estou com dor nas juntas, ou enfim. No consultório do dermatologista, geralmente vem as manchas, né? Olha, doutor, eu estou com uma mancha branca aqui, mais clara, que não melhora com hidratante, não melhora com nada. Tá. Provavelmente já passou tudo na manchinha Isso, e não resolveu. E não resolveu. E esse paciente que eventualmente não tem a mancha, ele vai procurar um outro médico. Esse médico, eventualmente, ele está apto a detectar que pode ser a hanseníase? Ou ele demora um pouco mais? Demora um pouco mais, porque a hanseníase é uma doença esquecida, tá? Então, se acha que é uma doença que não existe mais. Tá? Então, ela é um pouco negligenciada, assim. Aí, nesse momento, como a senhora diz, ela é meio esquecida, então até os diagnósticos nunca estão atentos, vamos dizer, ligados à doença. E aí pode demorar um pouco mais para chegar no consultório. A esse diagnóstico. E aí, se demora, né? Demora o tratamento ou, eventualmente, a doença mesmo. Como que é o decorrer da doença? A pessoa vai ter uma mancha, ela vai ter sempre essa mancha? Ou ela vai e volta? Não, é uma doença que aparece e persiste, tá? É aquilo que passou de tudo, a pomadinha que o amigo orientou, que a mãe orientou, e não melhora, tá? Ela não desaparece. Tá? Mas a doença, ela tem tratamento? Ela tem tratamento. Então, assim... Como que dá esse tratamento, doutora Regina? Antigamente, né, não se existia o tratamento. Lá pelas décadas de 30, mais ou menos, eles retiravam os pacientes da família, internava-se nas colônias, né, para evitar a contaminação do resto da população, né? Mas aí viu-se que não teve essa contaminação, esse contágio? Por quê? Porque muitas das vezes, quando eu tirava o paciente da família com as lesões, os familiares já estavam contaminados. Tá? E acabava desenvolvendo a doença mesmo assim. Então, não se conseguiu controlar. Com o isolamento seria o tratamento, com certeza. Não seria um tratamento, é só um isolamento. Isso mesmo. Mas aí a medicina, com certeza, evoluiu. Evoluiu, isso mesmo. E atualmente tem cura. Tá, né? Pode-se chegar à cura, então. Isso. Então, a gente trata com uma associação de antibióticos, né? Que o paciente toma em torno de 6 meses a 1 ano, dependendo da classificação, que a gente também classifica o paciente num paciente que é contaminante e o não contaminante. O contaminante é aquele que tem a bactéria nas vias aéreas, tá? E o não contaminante é aquele que não tem. Quer dizer que ele pode ter a doença, mas não ser não ser o contaminante. Interessante, né? E isso a gente vê através de alguns exames que a gente faz, né? Que é a baciloscopia, uns exames que a gente colhe da orelha, né? Colhia-se do nariz, agora a gente quase não colhe mais, é mais da orelha mesmo. E aí nessa classificação a gente orienta o tratamento de 6 meses a 1 ano. Então aquele que tem bacilo é 1 ano. Aquele que não é contaminante, ele toma por 6 meses. Quer dizer que mesmo, vamos dizer, no caso que o paciente é contaminante, não é um tratamento assim também tão longo, é um tratamento, vamos dizer, à base de remédios, via oral, tem algum outro tipo de tratamento um pouco mais invasivo? Não, mais um antibiótico mesmo. E lembrar que assim, a partir da primeira dose de tratamento do antibiótico que o paciente contaminante que tem o bacilo toma, ele já deixa de ser contaminante. Nossa, que interessante, porque assim, a gente tem a ideia, porque eu acho que assim,
E, infelizmente, existe assim, um estigma, né? Um preconceito muito grande e uma grande ignorância. Eu vou me classificar nesse grupo dos ignorantes, porque assim, eu não sabia que a lepra, que a hanseníase, podia ter uma cura até que simples, pelo que a senhora está me dizendo aqui. Sim, sim, e não precisar isolar o paciente nem nada. Que com certeza vai ser a pior, assim, a pior consequência da doença, né? Não vai ser a lesão externa, a lesão da pele, mas sim os danos emocionais que podia causar nessas pessoas. Isso mesmo, Paula. E eu acho que até hoje, né, doutora Sandra, a pessoa quando a senhora dá uma notícia que o paciente tem a hanseníase, ele não fica um pouco abalado? Tanto é que a orientação que a gente dá para o paciente, né, a gente gostaria que o paciente pudesse se abrir e falar, olha, eu tenho hanseníase tem cura, para tentar tirar aquele estigma da lepra, né? Mas a gente percebe que isso não acontece. Ele esconde o mais que ele puder que ele tem essa patologia, tá? E muitas vezes ele vem e fala, olha, eu contei para minha vizinha e minha vizinha nunca mais veio me visitar. Tá certo. Então ainda existe um estigma muito grande em cima da patologia. Com certeza, e vamos esclarecer aqui, porque a gente fala que assim, o esclarecimento, o conhecimento é o que ajuda a gente tanto na prevenção quanto a cura mesmo, né? Porque uma pessoa que tem uma doença que é altamente curável, você está dizendo aí que a cura vem em 1 ano no máximo, ou ao redor de 1 ano. Isso. Quer dizer, com um tratamento teoricamente simples à base de antibióticos. Não tem por que ter todo essa aversão à doença, esse preconceito, né? Que essas pessoas vão sofrer aí com certeza com a notícia da doença. Então tá aqui o nosso programa Viva com Mais Saúde, que tem a iniciativa aqui da Fundação Baldino do Amaral, tentar esclarecer um pouco que é uma doença então que pode ser curada, é curável e não precisaria estar passando por todo esse preconceito. Doutora Sandra, a senhora pode me dizer assim, em nível de Brasil mais ou menos, quantas pessoas no Brasil todo podem ser portadoras da doença? Olha, no Brasil, em torno de 35 mil pacientes. Quer dizer que é um número que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque não pode ser esquecido, porque qualquer doença que vá ser, de novo, né, como a gente dizia aqui, negligenciada, esquecida, não vai ser tratada. E aí sim o perigo do contágio, do aumento dessa doença. O contágio na família, como que é? Porque quando você detecta que uma pessoa tem a doença, é feito algum exame? Como que é aí o procedimento em relação à família, as pessoas que ela convive? Quando é feito o diagnóstico, né, de um paciente, a família toda que tem esse convívio com ele vem para exame geral de pele com a gente, tá? E aí ele fica por 5 anos nesse acompanhamento. Como a gente sabe que o período de incubação, né, desse bacilo é longo, por período de 2 a 7 anos mais ou menos, então por 5 anos ele virá para consulta médica dermatológica, onde a gente examina o paciente todo para ver se ele apresenta algum sinal ou algum sintoma da contaminação. E ele, vamos dizer, ele retorna anualmente, semestralmente? Anualmente. Isso, anualmente. Então dá para acompanhar bem. E assim, é só, vamos dizer, só o núcleo da família, porque o colega de trabalho, por exemplo, ele precisa estar preocupado em estar aí só o núcleo da família, realmente. Quer dizer, que realmente é um contato que precisa ser muito íntimo, próximo, muito íntimo para se contaminar a doença. Isso mesmo. Existe um sintoma que, vamos dizer, que só a hanseníase proporciona no paciente, que não pode ser confundida com outra doença? Isso. As manchas, né, elas podem ter uma descamação, pode até sentir um pouco de coceira, ser confundido com micose, né? Mas o diagnóstico diferencial nessas lesões é a falta ou a perda ou a diminuição de sensibilidade. Quer dizer que esse é um sintoma que nenhuma outra doença tem, apresenta.
esse Quer dizer sintoma. que sim, em algum momento, e pode dar em qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo. Se você sentir, então, que é uma perda de sensibilidade, precisa estar mais atento, né? Agora que a gente está aqui esclarecendo e orientando, que você procure, então, um dermatologista. Pode procurar a policlínica, doutora Sandra? A gente orienta a procurar o posto de saúde mais próximo de casa. Tá. Que aí eles vão orientar no como eles vão encaminhar esses pacientes para a gente. A doença, assim, como a senhora diz, às vezes a gente não tem o diagnóstico tão precoce, demora um pouco. Que tipo de agravamento a gente pode encontrar da doença? Tá. Como o bacilo ele afeta a parte neurológica, né, dos braços e das pernas, uma das coisas que pode levar que é a incapacidade definitiva. A partir do momento que a incapacidade se instalou, não se reverte mais. Quer dizer, que né? lesionou o nervo, isso. Ela pode, agir internamente e ter uma... Isso mesmo. Aí os sintomas, né, do paciente, ou o que fica como sequela, é a perda de força muscular. Né? Então, muitas vezes, derruba muita coisa com facilidade, né? Ou se queima, ou se corta e acaba não percebendo, né? Então, um paciente que veste um calçado, que tem uma pedra, alguma coisa dentro do calçado, ele não percebe, né? E aquilo ali vai machucando e pode formar ferida, infeccionar. Então, antigamente se tinha aquela ideia, né, de que hanseníase caía pedaço. Então... Né? Então é mais ou menos por aí. Então perde-se a sensibilidade, né? O paciente se machuca, acaba pegando uma infecção em cima disso, aí sim a necessidade de amputação, né? Mas não é porque que a doença se perda pedaços. A pessoa, não. Soltar pedacinho. Isso, não tem isso, não. Tá certo. Tratando, né? Então a pessoa não vai, vamos dizer, ela pode progredir e até ficar uma sequela que não volte atrás. Isso. Né? Se ela atingir um nervo, um músculo, aí já é um outro. Dizer, mas se tratar antes que ela atinja, não fica com sequela nenhuma. Cura total. O Brasil é o segundo país em número de casos a ter hanseníase, né, doutora Sandra? Isso mesmo. Só perde mesmo para a Índia. Embora não pareça um número muito expressivo, mas é um país que precisa estar atento a essa doença que, infelizmente, às vezes as pessoas se esqueceram, não querem lidar, mas que a senhora me diz aqui que o tratamento é muito simples. É feito com esse remedinho aí que a senhora trouxe? Isso mesmo. Aqui é uma cartela, né, de um paciente que é bacilífero, aquele que tem os bacilos nas narinas, né, nas vias aéreas superiores. Aquele que transmite a doença. Isso, então ele toma uma medicação. medicação. A senhora estava me dizendo que, desculpa interrompê-la, mas que já desde o início do tratamento ele já para de ser um transmissor. Isso mesmo, tá? Aí ele toma uma dose que é supervisionada, que a gente chama, que ele toma junto com as nossas enfermeiras lá no ambulatório e leva a cartelinha para casa. Toma mensal e todos os meses ele vai lá pegar essa cartelinha com a gente. Tá. E esse é do paciente que não tem os bacilos, que não é o contaminante. Ele toma a dose lá também e leva a cartela para casa mensal. A senhora está falando que ele toma lá com a gente. E quer dizer que se eu quiser comprar esse remédio na farmácia, eu não vou achá-lo? Não tem em venda nas farmácias. Ela é uma medicação fornecida pelo Ministério da Saúde, né? O paciente, quando é diagnosticado, ele é notificado, que a gente chama, e essa medicação vem para ele. E aqui em Sorocaba? A senhora diz aqui, nós tratamos, nós fazemos. Onde é feito esse tratamento? Sorocaba está apta, a saúde pública de Sorocaba está apta a receber, detectar e tratar esses pacientes de hanseníase? Sim, nós temos um ambulatório, né, de hanseníase, que é multidisciplinar, que se instala na policlínica. Ah, na policlínica? Aí tem um médico, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, o terapeuta ocupacional, fisioterapia, né? Porque vamos dizer, perde um movimento, a fisioterapia vai ajudar. Tenta ajudar, né? É uma doença também que pode afetar
o globo ocular, existe um oftalmologista que pode acompanhar também. Então, tem um ambulatório de ferida, né? Também, se acaso ele se ferir, informar os ferimentos, ele é acompanhado nesse ambulatório de feridas. E essas feridas, vamos dizer, elas podem ir e voltar no período de tratamento? Ela sempre está diminuindo ou tem momentos que ela pode, vamos dizer, aumentar, voltar com mais intensidade? Depende do grau de onde afetou o nervo da sensibilidade da mão e do pé. Então, se ele fica com um grau alto de perda de sensibilidade, ele vai se machucar com mais facilidade e acaba tendo esses ferimentos com mais frequência, né? Então, eles são assistidos lá com a gente o tempo todo, né? Até cicatrizar vamos dizer, a doença, lógico, ela causa algumas rupturas na pele, tem algumas... Não. Ou é porque a pessoa se machuca? Só por ferimento. Ele usa um calçado que apertou, né? Formou uma calosidade, ele não percebeu a calosidade e acabou ferindo aquilo, né? Então, aí acaba sendo assistido nesse ambulatório até... ferida. Até cicatrização. Então, mas existe um momento em que ela vamos dizer... Ela é na pele, a doença, você pode enxergar alguma modificação na pele externa? Na pele, não, as manchas, né? As manchas claras ou as manchas avermelhadas. Um enrugamento, né, da pele, alguma coisa ou não tem? Pode ter um enrugamento, como se fosse um pergaminho, pode acontecer um ressecamento da pele. Ressecamento, por causa da... Muda de cor a pele, ou sempre mais clara, pode ter uma mancha mais escura? Não, pode ser mais escura também, tá? Ela pode ser mais clara, mais escura ou avermelhadas, tá? Ou simplesmente ocorrer uma área ali ressecada, que não tenha pelo, né? E a senhora estava me falando aqui que agora em outubro, vai ocorrer no mês de outubro, a campanha para conscientização, vamos dizer assim, para que as pessoas conheçam um pouco mais da doença. É uma ação que vem do Estado? É uma ação que vem do Estado. Todo mês de outubro, né, se preconiza a campanha da hanseníase e para conscientizar a população, para tentar prestar atenção um pouco mais na própria pessoa, né, se tem alguma mancha, se tem algum sinal, para a gente poder detectar. Lembrar um pouco da doença, que a gente disse aqui no começo do programa, que a hanseníase é uma doença esquecida. E aqui em Sorocaba, a gente vai ter essa campanha tratando dessa doença para que haja o conhecimento, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no nosso Viva com Mais Saúde, que o conhecimento é o começo da cura, é o começo do tratamento e o começo da prevenção também. Então, porque esse tratamento, essa campanha, que vocês vão estar divulgando, vai atingir as crianças, vai atingir os adultos? Qual que é o foco dessa campanha, doutora Sandra? O foco é adultos e crianças, mas se tem um projeto de ir à escola, né? E atingir crianças de 6 a 14 anos de idade, né? Nós vamos explicar o que é a doença, né? Para eles tentar divulgar, né? Com a família, na verdade, as crianças, como uma sementinha de informação aí. E as crianças, elas são menos preconceituosas, né? Então, quem sabe eles mostrarem uma visão diferente começar do que a quebrar realmente um pouco esse a preconceito. Isso. Usando então a criança assim como um canal, porque a criança, vocês fazendo essa campanha em uma escola aí, que acho que é um projeto que está começando, e aí ele traria para a família o conhecimento, vamos dizer, da doença, como é simples o tratamento, como não precisa a gente ficar tão assustado, tão pavoroso disso. Isso mesmo. Doutora Sandra, nessa campanha que vocês vão estar fazendo junto às escolas, né, a escola, as crianças, a gente gostaria aqui da Fundação Baldino do Amaral colocar à sua disposição o Jornal Cruzeirinho, que tem uma tiragem de 95 mil exemplares e que é distribuído na rede pública das escolas aqui da cidade e da região também, e que a gente coloca à disposição para que essas informações também sejam levadas, já que a ideia é colocar as crianças informadas, que sejam um canal de divulgação aí, de penetração nas famílias. O Cruzeirinho vai estar à disposição da senhora para essa campanha junto às crianças, aos jovens, que possa trazer o conhecimento, e a gente sabe que o conhecimento vai ser
com certeza, o plus dessa campanha. Com certeza. Que bom, acho que fico feliz. O auge que vocês, né, que vocês procuram atingir e divulgar aí a doença para que possa acabar com esse preconceito, diminuí-lo pelo menos ao máximo. Certinho, eu agradeço. Doutora Sandra, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, que a gente possa levar mais esse conhecimento de um assunto que realmente é pouquíssimo tratado, né? A gente escuta muito pouco, ou a gente acha que é uma coisa muito distante, que ninguém tem, e o Estado aí aproveitando das crianças que elas tenham essa conscientização, levando para as casas deles, né, o conhecimento, isso vai ser uma semente que acho que é um projeto que tende a ser feliz. Sim, vai ter resultado, com certeza. Com certeza. Mais uma vez a gente agradece aqui a presença da doutora Sandra Quinilato, dermatologista, que atua muito na Policlínica aqui em Sorocaba, tem seu consultório também. Doutora Sandra, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigada a você, Paula. A gente espera que você tenha muito sucesso na sua campanha e no seu trabalho aqui em Sorocaba. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima no nosso programa Viva com Mais Saúde.